Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui com mais uma live, Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Estou fixando aqui o comentário com a convidada de hoje, que é a Ingrid Zandomênico. Para quem está vendo essa live pela primeira vez, essa é uma série de lives chamada Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. E nessa série de lives eu trago cada domingo às 8 horas da noite um participante para conversar um pouco sobre acessibilidade. Eu sou a Mariana Boom, sou arquiteta, sou especialista em acessibilidade, também sou servidora pública e trabalho com projetos, laudos, todas as questões relacionadas à acessibilidade. Eu vou então me audiodescrever para depois poder chamar a minha convidada. Eu sou uma mulher de cabelo castanho escuro, meio avermelhado, meu cabelo é cacheado na altura dos ombros, minha cor da pele é clara, estou usando uma blusa alaranjada, com uma listra laranja, uma listra roxa, mas é mais alaranjada. Atrás de mim vocês vão poder ver uma prateleira com diversos materiais de acessibilidade, livros, foto do meu filho, as Barbies da inclusão. E aqui tem algo novo, que é um símbolo da acessibilidade da ONU, que eu encomendei, que a minha amiga Joana fez para mim, ficou pronta essa semana e agora está aqui abrilhantando a nossa prateleira. E antes de eu chamar a Ingrid, eu queria dar uns informes que são importantes. Para quem tem interesse, essa semana saiu o edital do mestrado e do doutorado do pós-arc da UFSC, aqui em Florianópolis. Mestrado e doutorado gratuito na Universidade Federal. Quem tiver interesse, o edital está aberto. Outro recadinho, na quarta-feira tem um evento do CREA, do Conselho de Engenharia, aqui em Florianópolis, no Tribunal de Contas do Estado, um evento do CREA também gratuito. No dia 13, de manhã e de tarde, tem que fazer inscrição. Quem quiser ir nesse evento, depois pode me pedir o link ali que eu tenho das inscrições. Então é isso. Hoje nós vamos ter uma live muito bacana com a Ingrid Zandomênico. A Ingrid é de Florianópolis. Ela é arquiteta e eu conheci ela aí nos rolês da acessibilidade, que a gente brinca, assim, a gente tem muita coisa em comum. Até eu e a Ingrid fizemos juntas o mestrado lá no pós-arc da UFSC, que nós somos da mesma turma. Mas nosso mestrado foi na pandemia, a gente mal teve disciplinas juntas, né, Ingrid? E a Ingrid é pós-graduada em Design de Interiores e Iluminação, então, né, ela tem um mestrado lá no pós-arc da UFSC. Ela é servidora efetiva da Prefeitura de Florianópolis e ela foi uma das pessoas que ela coordenou o Manual de Calçada Certa, que é o manual de padrão de calçadas de Florianópolis. Então, vamos chamar a Ingrid para conversar com ela. Já vou chamar aqui. Já vai entrar aqui com a gente. Só um instantinho. Vamos ver se a Ingrid consegue aceitar e já entrar aqui na nossa live. Opa! Ó, agora está entrando, deu certo. Boa noite, Ingrid. Boa noite, tudo bem? Tudo Deixa bom? eu ver se eu consigo. Como é que vai, amiga? Tudo certo? Eu tô aqui vendo como é que eu faço para não cortar minha cabeça aqui. Mas acho que tá Deu bom. certo, ficou bom. Uhum. Ai, que bom. Tudo certo? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Um prazer estar aqui conversando com a Mariana. Oi, Ingrid. Tu pode te audiodescrever primeiro para a gente começar o nosso papo? Sim. Bom, eu sou Ingrid. Eu estou de óculos marrom e preto. Tenho a pele clara, o cabelo bem escuro, preto, num comprimento médio. Estou vestindo uma blusa preta e ao fundo, atrás de mim, uma cortina branca. E aí, Ingrid,
como é que tu te envolveu com acessibilidade? Tu é uma pessoa com deficiência? Tu tem alguém na tua família que é uma pessoa com deficiência? Como é que tu começou a te envolver com esse assunto? Então, na faculdade de arquitetura a gente já trabalha um pouco, né? Aprende um pouquinho das normas, mas eu sempre tive muito interesse porque eu tenho um tio que é cadeirante e ele, na verdade, ele usa bastante as muletas, né? Ele utiliza mais do que a cadeira de rodas, ele utiliza a cadeira de rodas mais em casa, mas sempre foi muito interessante, assim, ver como que é a dinâmica, como e ele sempre também, quando ele viaja, também ele fala, eu tive lá, as calçadas são desse jeito, a cidade é toda acessível, ou não, a cidade não é nada acessível, eu tive bastante dificuldade. Isso foi sempre me chamando muita atenção, assim. E aí eu comecei, quando entrei na prefeitura, em 2005, 2006, na verdade. Meu Deus, não, 2016. Eu Tô com ia uma década. dizer, oh meu Deus, isso tudo. 2006 eu estava na faculdade. Não, 2016, 2015 eu entrei e comecei a trabalhar mais com desenho urbano, com projetos de praça, de espaços públicos, lá na prefeitura, e aí estava essa necessidade de fazer realmente um manual. A gente tinha antes uma espécie de cartilha, mas não tinha muitas ilustrações, acabava gerando muita dúvida, muita gente ia perguntar assim, como fazer. E aí, para a gente tentar evitar isso, ter mais clareza para todo mundo, que surgiu a história do manual. E aí, eu mergulhei de cabeça no tema da acessibilidade. E como que veio essa demanda de coordenar ali o manual das calçadas? Foi, sei lá, o Ministério Público pediu que fizesse manual? Da onde que veio essa ideia, sabe? A ideia surgiu mais por uma necessidade nossa, assim, porque justamente tinha muitas dúvidas, tinha algumas demandas do Ministério Público, assim, vamos readequar a acessibilidade dessa rua em específico. E aí, isso foi também um start, assim, que a gente teve essa ação do Ministério Público na rua Tenente Silveira, no centro de Florianópolis. E aí as pessoas tinham muitas dúvidas mesmo, assim, a gente começou a fazer uns desenhos, quase como um projeto para cada calçada, e aí chegava essa dúvida, assim, tá, mas é isso mesmo? Como é que faz? E aí a gente foi discutindo que era melhor ter uma cartilha, um manual que tivesse mais claro. E também em 2016 surgiu aquela norma sobre os pisos táteis, a 16.537, que ela define algumas outras questões e também surgiu essa necessidade da gente detalhar e escolher um rumo, assim, para orientar os projetos. E hoje o manual ele foi feito todo dentro da prefeitura ou alguma coisa foi licitada, assim? Foi a equipe da prefeitura que fez o manual todo ou alguma coisa, sei lá, licitou os desenhos, alguma coisa assim? Não, foi sorte, muita sorte, assim, porque a gente no início, logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar com isso, mas a gente não tinha muitos estagiários, a equipe estava se formando ainda, assim, né? O pessoal do concurso foi começando a chegar. E aí, em 2017, que a gente conseguiu ter mais fôlego e conseguiu um apoio da gestão também de ter mais estagiários, ter uma equipe, assim, para isso. E foi ótimo, porque aí a gente começou realmente a desenvolver os desenhos, as ilustrações, e foi tudo pela prefeitura, assim. O que a gente contou com uma ajuda maravilhosa foi justamente das associações de acessibilidade, para discutir se era isso mesmo, como é que funciona, para adequar as normas ao nosso contexto local aqui de Florianópolis. Sim, mas calma que a gente vai chegar lá. Me fala um pouco da tua atuação profissional. Hoje, então, tu é arquiteta lá na Prefeitura de Floripa. A Ingrid também, ela é formada em moda. Então, hoje tu também trabalha em moda. Fala um pouquinho pra gente sobre como que é a tua atuação profissional hoje. Hoje não trabalho mais com moda. Eu trabalhei um tempo depois de formada e abri uma marca com uma amiga, uma marca de roupas, mas acabou que foi uma experiência, assim, vi que é bem difícil, não é nada fácil ter uma marca, ter uma empresa. E trabalhei em escritório de arquitetura e depois, em 2015, então, 2014, surgiu o concurso da prefeitura. E 2015, então, eu entrei e desde então
comecei a trabalhar com isso, com espaços públicos, com praças, com calçadas. E hoje eu trabalho com diretrizes urbanas e redes de planejamento, que a gente está dividindo rede de espaços públicos, que é o que eu acabo atuando mais, rede de equipamentos comunitários, então, os terrenos que são da prefeitura, se vai uma creche, uma escola, esse planejamento, essa definição entre as secretarias municipais, e a rede de mobilidade, que trabalha a mobilidade urbana de uma maneira geral, então, pedestres, ciclistas, sistema viário como um todo, que é um dos grandes desafios de Florianópolis, né? A mobilidade urbana. Não é só de Florianópolis, né? Do Brasil inteiro, na realidade. Total. Mas é muito bacana ver a organização em manuais e coisas que até os outros municípios a gente acaba se inspirando, sim, nas coisas que Floripa produz, né? Então, Que bom. é muito interessante a gente ver isso sendo produzido. Muito bacana. Ingrid, tem uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que vem aqui assistir a live, que é sobre os termos. Pessoa com deficiência, deficiente, cadeirante, pessoa com necessidades especiais. Até eu acho que na época que tu estava elaborando o manual, vocês deviam ter muito cuidado. Como é que a gente vai escrever cada coisa, enfim. O que tu acha sobre esses termos? Olha, eu acho maravilhoso tu trazer essa questão, assim, é muito importante, porque justamente não é uma coisa que a gente fala no dia a dia, assim, e acaba gerando dúvidas mesmo, né? Eu vejo que os termos, assim, que a gente tem utilizado pessoa com deficiência, né, o PCD, a gente tem utilizado a partir daquela convenção das Nações Unidas, que definiu lá numa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, esse termo, então, pessoa com deficiência, e foi aprovado, então, em Assembleia Geral da ONU em 2006. Então, foi bom porque aí a gente teve meio que assim, um padrão nacional não, mundial na ONU, e foi ratificado isso no Brasil, com uma equivalência de emenda constitucional, no decreto legislativo e também em um outro decreto em 2009. Então, a gente tem utilizado pessoa com deficiência, sempre o termo mais atual, mais correto, porque pessoa com necessidades especiais, ou deficiente, ou pessoa portadora de deficiência, também são termos que eles não estão muito adequados, porque eles não refletem a realidade completa da pessoa, assim, não é algo que ela porte, né, uma deficiência, ela não está portando, levando de um lugar para outro, é uma condição física, que até poderia ser outro nome, né, porque não, deficiência parece que remete a uma coisa que não é possível realizar atividades, e justamente o tema da acessibilidade é a gente romper essa barreira, tanto cultural quanto barreiras físicas, né, de ver que todo mundo é capaz de tudo, com adaptações físicas dos locais mesmo, né? Então é isso, assim. Acho que PCD, pessoa com deficiência, é bom a gente frisar, assim, para todo mundo que está assistindo, que é o termo mais atual, mais correto. Não, e é muito bacana porque cada vez que eu pergunto isso, tem pessoas diferentes assistindo a live. Então, às vezes, a pessoa não vê todas. Então, essa pergunta eu gosto de colocar em todas, porque cada um tem uma abordagem de responder, que é muito legal. Mesmo que a resposta seja, não, o correto é pessoa com deficiência, mas às vezes até uma pessoa com deficiência ela fala, eu não me importo que me chame de cadeirante e tal. Então, tipo assim, cada um tem uma visão de si e do termo como um todo, é muito legal. Sim. E a Ingrid, que é a nossa PhD aqui em calçados, eu trouxe uma pergunta cabeluda para ela. Ingrid, afinal, por que a responsabilidade das calçadas é do proprietário do terreno e não porque o proprietário ele não é dono da calçada, né? Mas ele é responsável. Sabe de onde que veio isso? Porque, assim, pelo que eu sei, isso é no Brasil todo, né? A gente aqui em Florianópolis tem uma lei dos anos 70, já bem antiga, e na verdade até antes já tinha outras leis que definiam que a responsabilidade pela limpeza, manutenção e execução mesmo da calçada, do passeio público, era do proprietário em frente. Então a pessoa tem o terreno, na calçada em frente ela tem que
executar e manter. Isso realmente é uma coisa bem comum no Brasil todo, assim, essa questão. Até eu estava conversando com o Gustavo Andrade, que é um urbanista, professor, e também, assim, é uma pessoa que a gente já trabalhou várias questões, vários eventos sobre calçada, porque ele é um expert. Ele sim é um PhD em calçadas, mas falando com ele sobre isso, ele disse que até no Paraná, o CREA do Paraná e o Ministério Público começaram a encampar uma discussão com relação a isso, assim, de puxar essa responsabilidade para a execução das calçadas para a municipalidade. Porque, afinal, realmente, a gente olhando assim, não faz muito sentido a prefeitura executar o leito carroçável, né, a pista de rolamento, e a calçada, que é também um espaço público, que é para o pedestre, e que o pedestre tenha prioridade no sistema viário já desde 2010, lá com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, realmente, o ideal era isso, fazer uma execução de sistema viário completo, de muro a muro, né? Calçada, ciclovia, pista de rolamento, canteiro. Mas, por enquanto, por legislação mesmo, a gente tem essa obrigatoriedade. Imagino mais que tenha sido inicialmente, tenha surgido essa legislação para facilitar, digamos, a vida da prefeitura no sentido de que seria um gasto a menos. Mas com isso acaba decorrendo diversos conflitos, assim, porque às vezes a pessoa executa de uma maneira, de outra, não tem, às vezes, muito um padrão. Para isso também o manual é importante, assim, para tentar direcionar, mas é uma questão que a gente costuma discutir, assim, em algumas obras até vejo que financiadas pela Caixa Econômica Federal, elas têm a Caixa tem solicitado à Prefeitura que insira a calçada no pacote do Isso que eu ia financiamento. comentar, porque eu tô vendo que é bem comum isso. Quando tipo, estão asfaltando uma via ou pavimentando, enfim, de qualquer maneira que seja, eu vejo que esses órgãos financiadores estão obrigando, né, a inclusão da calçada como parte da infraestrutura. Drenagem Uhum. também, vejo bastante pedir, e a calçada. Então, não pode só pavimentar a via, tem que fazer o entorno junto. E isso ajuda muito a gente melhorar a condição, né, a qualidade das ruas, né? Não ficar pensando só no carro para passar ali. Sim, exatamente. Então, é uma melhoria que eu acho que seria fundamental, assim, para a gente ter nas nossas cidades. Seria uma discussão bem global mesmo aqui, né, em todo o país, a gente ter uma padronização nesse sentido, assim, para facilitar mesmo. É possível, claro, a prefeitura executar e cobrar a contribuição de melhoria. Isso até já é definido em lei. Isso, até a Letícia Porque, comentou aqui, ó, por mais que seja uhum, responsabilidade do proprietário, as prefeituras poderiam executar as calçadas e cobrar no IPTU para manter a acessibilidade e manter o padrão municipal. Essa ideia é realmente muito boa. exatamente, esse instituto da contribuição de melhoria já é bem antigo, assim, e a gente fala que realmente a prefeitura executando uma melhoria urbana, ela acaba valorizando o imóvel privado, né? A pessoa que tem calçada, que tem rua pavimentada, tem um terreno mais valorizado. Então, para isso também é possível a prefeitura fazer essa cobrança, né? Porque a pessoa teve um ganho com uma melhoria de calçada. Mas realmente é algo que ainda não é totalmente só da prefeitura, mas também existem essas outras possibilidades, assim, de execução, né? Sim. Ó, a pergunta que o Nestor fez era a próxima pergunta que eu ia te fazer também. Por que que não se determina um padrão universal para todas as calçadas? Porque a gente vê que os municípios eles vão criando esses manuais um a um. Aqui na nossa região a gente Floripa fez, aí Biguaçu eu digo que é praticamente um copia e cola e é realmente um copia e cola de Floripa. A gente só mudou um pouco a ordem das coisas ali do Manual de Floripa de 2018, mas a ideia é a mesma. São José também, eu vejo que tem a mesma ideia. E, enfim, outros municípios aí no Brasil todo têm manuais de calçado. Por que acaba que é o município que faz isso e não é um padrão para todo mundo?
isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade também, porque, na verdade, a gente tem a norma técnica brasileira, da ABNT, que é a Associação de Normas Técnicas. Porém, a norma da ABNT, ela realmente dá um direcionamento, mas ela não dá algumas soluções que a gente fica na dúvida, assim, acaba que gera dúvidas, assim, entre cada profissional, que seria ela, digamos, ela deveria ser o padrão para todo o país. Só que, realmente, talvez algumas questões, por exemplo, a própria cor do piso tátil, né, que eu acho que a gente vai falar em algum momento, não, a norma deixa meio em aberto, assim, diversas possibilidades. Então, algumas coisas a gente teve que puxar para o nosso contexto local, puxar para a nossa realidade, porque a norma também ela fala muito em calçadas largas, né, calçadas mais, assim, bem generosas. E a gente vê que no contexto O mundo local, ideal. assim, exato, a norma trabalha muito com isso, assim, nosso contexto local é de calçadas bem estreitas, assim, bem, às vezes nem calçada tem, né, às vezes eu passo em lugares, assim, que eu fico, nossa, que manual calçada certa aqui, né, não tem nem calçada, porque realmente são questões ainda que a gente ainda está trabalhando para melhorar. Sim. Essa informalidade e tudo. Mas a gente fica bem feliz, eu fiquei bem feliz que São José também está utilizando a mesma cor de piso tátil, Biguaçu também, e é muito bom, porque justamente a ideia é ter continuidade, assim, a gente conseguir que de uma cidade para outra, no fim, todo mundo é da mesma região metropolitana, né, então sim, a pessoa que está utilizando o espaço, ela quer conforto e segurança, assim, né, não quer saber se eu acho que também, assim, ó, eu entendo que a responsabilidade do planejamento urbano seja do município, né? Mas a calçada é algo que é tão... Tipo, tem em todos os lugares, né? Porque eu vejo assim, plano diretor, ok, cada município tem o seu, tem a sua cultura local, as coisas locais. Agora, assim, calçada tem em todos os lugares. Pode ter um município que é mais íngreme, outro menos, mas se a norma abarcasse tudo, já resolvia. E a cor do piso de uma calçada é cinza no Brasil inteiro. Então, né, a cor do piso tátil vai ser corrigida. Agora, é difícil se fosse assim, cada município tem uma cor de calçada, mas a maioria é cinza o tempo inteiro. Então, assim, eu também não vejo por que não ter um padrão do país, assim. E fica essa coisa. Exatamente. A gente vê que em outros países tem menos sinalização tátil do que a gente tem aqui no Brasil. E acaba funcionando muito bem, porque a sinalização tátil ela é usada mais em casos pontuais, em que é necessário, né, mostrar onde é que é a travessia de pedestres. Não acaba como é aqui no Brasil, que foi se usado de uma maneira meio excessiva, assim, o piso tátil e gerando confusão tanto para a pessoa com deficiência visual, como para aquela que não tem essa deficiência visual e fica, mas o que é isso, né? Que carnaval é esse? A Pernas Solidárias Santo Amaro escreveu: em Santo Amaro o padrão é poste no meio da calçada. Esse é muito recorrente, assim, é realmente uma questão que a gente tem tentado buscar com a Celesc, com outras concessionárias de energia, para puxar sempre junto do meio-fio. Porque sim, a ideia é muito complicado porque a gente vê eles fazendo errado hoje. Não é assim, vê um poste que está lá 20 anos naquele lugar errado. Não, botou ontem e botou errado. Sim, bem isso. Então é isso, é uma questão que também até para retirar um poste que já existe para colocar para outro lugar é bem difícil, é um processo difícil. Então, tentar evitar que ele seja instalado inicialmente no local errado é a melhor opção. Assim. Ô Ingrid, eu queria trazer aqui umas perguntas do público que vieram antes. Mas eu igual queria que quem quiser fazer pergunta, a gente fica à vontade, que a Ingrid está aqui para ajudar a gente no que eu souber também. A gente vai aqui é um bate-papo. Primeira pergunta: como é que tratam as calçadas em beiras de vias federais ou vias estaduais, como uma BR ou uma via tipo uma SC, que aqui na nossa região a gente, né, são as SCs, que são as vias estaduais?
utiliza o padrão municipal ou quem executa é a concessionária? Sabe como que é tratado isso? A gente sempre, a pessoa que tem uma edificação junto a uma rodovia estadual ou federal, a gente sempre recomenda, não é nem recomenda, é obrigatório mesmo que a pessoa aprove nos órgãos específicos. Então, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado, antigamente se chamava DEINFRA, né, que era o Departamento de Infraestrutura, hoje é a CIE, SIE, que é essa Secretaria de Infraestrutura. E se for uma faixa de domínio federal, aí seria também com o DENIT, que é do governo federal mesmo. A aprovação tanto da edificação quanto do muro, né, essa questão da faixa de domínio, ela vai ter essa relação muito direta com esses órgãos. Mas mesmo assim, a gente vê em Florianópolis mesmo, é uma cidade muito cortada por rodovias, e algumas delas já têm um caráter de avenida urbana, assim, a gente já não tem mais aquele trânsito tão rápido, as pessoas já saem da edificação diretamente para a rodovia, não tem mais uma pista de aceleração ou desaceleração, então, nesse caso, acaba se tornando realmente como qualquer via pública municipal. Mas, Então, Ingrid, teria que seguir o padrão da... Vamos supor, se fosse em Florianópolis, é uma via estadual lá em Floripa. Mesmo aprovando lá, ela tem que seguir o manual calçada certa? Uhum, ou não? sim. Existe o manual lá da via estadual? Não, a pessoa vai aprovar, né, a execução do imóvel e junto da calçada, mas o padrão é o de Florianópolis, justamente por essa questão territorial mesmo, assim, por mais que seja jurisdição estadual, mas está no território municipal, justamente para a gente ter essa fluidez, essa conexão, porque às vezes é uma rodovia que logo termina, ela vira já uma avenida, ou às vezes uma Mas tu via sabe se nesse caso a responsabilidade de quem faz a calçada também é o proprietário ou é o governo estadual e o governo federal? Também Isso eu não sei, tá? Também é o proprietário? Também é o proprietário. Tem algumas questões que às vezes o governo do estado, por exemplo, na SC 403, que é aquela que liga a Vargem Grande com o bairro dos Ingleses. Ali o governo federal foi fazer efetivamente a rodovia, e aí, já que ele já estava com a obra também financiada para construção, ele já fez as calçadas do lado para dar essa continuidade, assim. Então, ali, nesse caso, o governo do estado é que executou. Entendi. E cada morador deixou o espaço, né? Teve essa questão. O espaço já era definido do governo do estado, mas a execução, nesse caso, foi feita pelo governo. Em alguns casos é assim, em outros casos a prefeitura vai à fiscalização, notifica e solicita que a pessoa execute a calçada. Ó, um BOzão agora aqui, hein? Como é que se resolve calçadas em servidões em ruas estreitas? Esse realmente, BO é uma boa pergunta. Calçadas bem estreitas, servidões, assim, são vias, quem não é de Florianópolis é até estranho, né, falar em servidão, porque é uma coisa bem local, assim, que são vias mais, antigamente tinha um aspecto de entrar num terreno mais rural e acabou se tornando uma via Era a casa do tio, do irmão, do primo, aí fez uma ruela ali e virou rua. Exatamente, era um terrenão grande, né? E aí foi sendo construída essa rua que virou realmente uma servidão chamado como servidão aqui. Mas as ruas são muito estreitas, tem algumas que realmente não cabe. A gente aqui em Florianópolis utiliza o padrão de 3 metros de calçada, né? Basicamente. 3 metros de calçada, às vezes a servidão tem 4, tem 5 metros de largura entre um muro e outro muro. Então, realmente, nesse caso, a nossa realidade local acaba chamando uma solução intermediária, que a gente tem chamado de vias compartilhadas. Em alguns casos, é necessário fazer um projeto urbanístico específico em que é melhor estar tudo mais
ou menos no mesmo nível, tanto a pista de rolamento quanto a calçada, serem compartilhadas, considerando que o fluxo do veículo vai ser mais leve. Em alguns casos é possível colocar uns pilaretes, né, que são pilarzinhos metálicos, assim, para evitar que o carro acesse recantos que são mais do pedestre mesmo. Porque às vezes é melhor isso, fazer um espaço compartilhado, do que uma calçada de 60 centímetros, por exemplo, que é uma calçada que impossibilita uma pessoa em cadeira de rodas transitar. A gente sabe que o mínimo do mínimo, né, pela norma 90/50, a norma técnica, o mínimo do passeio é 1,20 m. Esse 1,20 m já é bastante estreito, assim, ele possibilita uma pessoa em cadeira de rodas passar, mas às vezes está vindo uma pessoa em cadeira de rodas e tem alguém vindo na outra direção, a pessoa vai ter que descer e andar no leito carroçável. Então, realmente, se a gente tem uma calçada tão estreita a ponto de não ser acessível, é melhor ser tudo nivelado, sempre lembrando que a prioridade no sistema viário é do pedestre, né? Sempre do mais frágil. Então, o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo e depois o automóvel individual. Esse é o paradigma que a gente tem tentado mudar ao longo dos últimos anos. Eu vejo acontecer isso muito em Biguaçu também. E quando me vem esse questionamento, Mari, o que a gente faz? É muito estreito, a calçada tem 60. Eu digo assim, ó, melhor ter uma rua boa, compartilhada, do que ter uma calçada que é uma titiquinha ali de 30. Porque ninguém vai andar naquela coisiquinha. Então, faz compartilhada, que a pessoa já ia andar pela rua mesmo, né? Mas isso, assim, é caso a caso, é uma situação individual. Não quer dizer que todo mundo vai sair fazendo calçada de 30, né? Exatamente. E também, às vezes, acontece, tipo assim, Mari, tenho que arrumar a minha calçada. E a minha calçada só tem 30 centímetros, vamos supor. Então, eu não preciso fazer nada? Eu digo assim, não... Arruma o teu trintinha, porque se acontecer alguma coisa, a pessoa precisar subir, ela sobe ali no trintinha e espera. Então, se já existe e é com 30, não quer dizer que não precisa fazer nada, porque a pessoa tá doida que diga que não precisa fazer nada, né? É verdade. Então, assim, tu tem que ajeitar o material, arrumar tudo nesse teu pouquinho mesmo. Então tá bom. Exatamente. A gente tem sempre o horizonte de que futuramente a pessoa, naquele imóvel que ela tem, pode ser construído né? Às vezes ela resolve construir um predinho, mudar, construir uma outra casa. E nesse momento, depois que ela vai aprovar na prefeitura o projeto, aí sim vai ser solicitado o recuo do muro para o padrão atual. Então, a gente vai ganhando calçadas ao longo do tempo com as construções novas que vão surgindo. Então, a cidade vai evoluindo, né? Aí, tipo assim, o plano diretor vai propor que novas construções tenham tal recuo. Então, tipo, isso vai, né? A cidade, ela é muito... Agora me perdi na palavra agora. Mas ela é dinâmica, isso. Outra pergunta aqui da nossa amiga. Quando a rua é muito inclinada, como um morro, eu já sabia a resposta, mas eu quis trazer, porque eu acho que é importante, porque outras pessoas devem ter essa dúvida. Eu até ia responder ela, não vou responder ela não, vou trazer aqui e a gente vai conversar. Quando a rua é muito inclinada, como um morro, como é que fica a inclinação da calçada? O cadeirante não vai subir sozinho, porque a inclinação vai ser muito maior do que o permitido para rampas, por exemplo. Eu gostaria de saber se você tem alguma solução, uma ideia para resolver esse problema, ou realmente não tem o que fazer. Realmente não tem o que fazer, é ótimo, né? A gente vê muito isso aqui em Florianópolis, a gente tem muitas ruas bem inclinadas, né? O que a gente sempre diz é que a inclinação da calçada, ela tem que seguir a mesma inclinação da pista, do leito carroçável. Por quê? A gente, claro, primeiro por uma questão de segurança mesmo, a gente criar, por exemplo, uma escadaria, um degrau, do lado de uma via também tem essa questão de insegurança e de falta de acessibilidade mesmo, porque às vezes, sim,
a gente tem pela norma brasileira o limite de inclinação que é 8,33% para rampas, né? Por exemplo, uma rampa de travessia de pedestres na esquina. Então, é super inclinado, dá 15%, 20% de inclinação, então não vai ser acessível. De fato, uma pessoa em cadeira de roda sozinha, ela não vai transitar por ali como pedestre, né? Ela não vai sair de casa assim, ela acabaria saindo com alguém ou em outro veículo. Então, a prefeitura tinha uma época que tinha um serviço de porta a porta, né? Que buscava as pessoas com deficiência para ir em locais, por exemplo, no centro de saúde, tudo para ter essa facilidade. Mas assim, uma pessoa, por exemplo, um pai com carrinho de bebê, por exemplo, Uma todas essas. pessoa numa cadeira motorizada, que daí a cadeira ali vai Isso, ter uma potência, ela vai, bom, a né? cadeira já ajuda, né? A Já cadeira já toca. ajuda. Então, assim, eu acho que é essa a resposta. Sim, não Uhum. vai atender né, o 8,33, que eu também imaginei que ela tivesse na cabeça, mas vai Uhum. atender o correto em relação à norma. Essa pessoa provavelmente não vai estar andando sozinha, mas ela vai conseguir andar por aí com a ajuda de alguém. Isso, exatamente. Então, a calçada, sim, tem que ser mantida lisa, como se fosse a pista de rolamento. Lisa, inclinada, seguindo a mesma inclinação, porque isso vai facilitar muito as outras pessoas, assim, uma pessoa com deficiência visual, ela tranquilamente pode transitar por ali, né? Sendo que um degrau acaba sendo, cada degrau é meio que um perigo, já uma rampa inclinada, a pessoa, pelo menos, ela tem uma continuidade e caminhabilidade. Então, ali é bom também para a pessoa com deficiência visual e até para uma pessoa que está com uma bicicleta subindo, né? Tudo isso é muito melhor do que degraus, de maneira geral. Ó, ainda sobre ruas inclinadas em morros. Quando o terreno é mais baixo que a rua, não podemos ter rampa de acesso de veículos na calçada, somente o rebaixo do meio-fio. Porém, muitas vezes o carro tem dificuldade de entrar no terreno se não houver rampa na calçada. Você tem alguma ideia de como resolver essa situação? O que eu acho que essa pessoa quis dizer, tá, gente? Ó, a rua é um morro, mas o terreno aqui é mais baixo, né? Tá o morro aqui, mas esse terreno aqui é outra altura. Como é que faz daí? Uhum. Isso também é uma questão que acaba sendo polêmica, porque muitas pessoas acabam resolvendo, digamos, a inclinação, a necessidade de nivelamento na calçada. Só que com isso, a gente está subindo a calçada aqui, vem uma rampa, acaba se tornando um degrau, né? A gente fala a calçada em cunha, né? A calçada fica com uma cunha, um espacinho. Ela vai fazendo triângulozinhos, né? Cada Exatamente. entrada de cada carro vai vingando um triângulozinho que é uma cunha. Exatamente. Cada entrada vai virando isso, então a gente acaba tendo uma calçada cheia de desníveis, de degraus, a gente não tem aquela continuidade necessária para garantir a acessibilidade. Horrível Então, isso, principalmente para idosos, né? Isso tem muito caso de a pessoa cair. exato, exatamente. O idoso que justamente o que a gente espera é justamente poder dar para a cidade da cidade para pessoas idosas poderem utilizar, cada vez mais saírem a pé, ter autonomia. E aí, com esse tipo de problema, não, a pessoa não tem nem mais muita segurança de sair porque pode se acidentar. Então, sim, o que a gente sempre recomenda é que o desnível, essas necessidades de nivelamento sejam resolvidas dentro do terreno. Então, a partir do muro, a pessoa vai provavelmente ter que aterrar uma parte ou fazer uma rampa, mas ela vai nivelar lá dentro do terreno, considerando que depois a calçada ela é um espaço de todos, então todo mundo vai seguir o mesmo nível, assim, a mesma Sim. inclinação. Essa situação é maravilhosa quando é uma construção nova. O problema é quando já é existente. Exato. Quando a Sim, às vezes a pessoa prefeitura está fazendo a calçada e ela não tem como entrar no terreno de cada pessoa para ir resolver a rampa dentro do terreno da pessoa. Então, isso é um baita desafio. é verdade. Porque geralmente quando tem essas obras de é uma via que está sendo recapeada ou estão asfaltando, né? Geralmente é o órgão que vai lá e vai fazer as calçadas. Então
Eles não têm como entrar no terreno de cada pessoa e ajustar suas rampas por dentro. Então, realmente é caso a caso, eu entendo assim. E o ideal seria isso mesmo. Entrar no terreno de cada pessoa e arrumar dentro do terreno de cada pessoa, né? A gente tem alguns conflitos em obras, assim, porque acaba que o projeto ele está prevendo o espaço público, mas logo junto, né, na interface, ali no muro, a gente tem alguns conflitos assim. E aí é um tal de vamos nivelar, como é que faz? Às vezes, eu acho que do por muro, isso, Ingrid, também muito da importância de um projeto viário bem completo. Não dá para ficar trabalhando com desenhos, modelo, pega o recortezinho ali da norma e cola. É assim, um rebaixo meio fio. Realmente tem que ter um levantamento topográfico, pegando onde é que é a entrada de carro de cada casa, cada rua daquilo dali, porque vai ter que ser resolvido cada um, né? É muito importante tu trazer isso, Mariana, porque é isso, a gente é uma questão cultural também de trazer essa importância do projeto. E é muito importante também, né, pessoas profissionais como tu que trabalham especificamente com arquitetura, com urbanismo, com projetos urbanos e arquitetônicos, mas com esse olhar da acessibilidade bem apurado. Então, todo projeto tem que ser acessível, né? A gente, quando faz um projeto arquitetônico, faz um registro de responsabilidade técnica, a gente dá o checkzinho lá que esse projeto é acessível, e para isso realmente é muito importante esse conhecimento, assim, trazer levantar essas questões. E se a pessoa não sabe tanto, pergunta para alguém. Pergunta, não precisa ter vergonha, pergunta. Ou vai lá na prefeitura, porque nas prefeituras tem um horário de atendimento dos funcionários que trabalham lá, geralmente tem. Pergunta, vai lá, tira dúvida, não faz errado, porque depois vai dar problema para ti e para quem está pagando a obra e executou errado, né? Eu queria trazer aqui, Ingrid, um assunto que tu trouxe lá no curso do MP Acessível, que eu achei muito bacana, que é sobre loteamento. Quando a pessoa constrói um loteamento, né? De quem é a responsabilidade da execução da calçada? Porque a gente vê muito por aí, loteamento, aí vai lá, bota graminha, tudo bonitinho, de graminha, e não executa a calçada, porque daí diz que, como é que eu vou executar a calçada se eu não sei onde é que vai ser o acesso de veículos? Se é mais para lá, se é mais para cá? É o clássico, né? De quem é a responsabilidade no loteamento para executar a calçada? Então, pela legislação estadual já, o parcelamento do solo dessa modalidade, que é o loteamento, a diferença entre um loteamento e um desmembramento é que o loteamento tem abertura de vias, né? Quando ele vai abrir as vias, ele justamente tem que prever toda a infraestrutura necessária. Então, poste com iluminação, toda a rede de abastecimento de água, de esgoto, e por infraestrutura também se entende a pavimentação da via, tanto da pista de rolamento, do leito, como da calçada. Porque o loteamento, na verdade, ele é uma continuação, é uma criação de cidade, é uma parte de cidade que está sendo construída nova. Então, a gente tem essas reclamações, assim, mas aí eu não sei onde é que a pessoa vai ter o acesso de veículo, como é que vai ser. E para isso tem uma situação intermediária, que seria a construção de deixar o espaço de 3 metros, se for esse o espaço recomendado, né? Geralmente, a maioria dos projetos em Florianópolis é 3 metros, mas pavimentar menos, deixar um espaço entre o meio-fio e o passeio, um espaço de grama, né, de gramado, para canteiro, para arborização. Pela nossa lei do plano diretor, as calçadas têm que ser arborizadas, então a gente está sempre fomentando que essa arborização já venha no loteamento, já. E ser uma calçada, um pavimento de passeio, por exemplo, de 2 metros. Essa diferença entre calçada e passeio que também é legal de comentar, assim. O passeio é a parte livre para fluxo de pedestres, então ele é a parte realmente pavimentada, ali geralmente de concreto, e é uma parte da calçada. A calçada passeio é maior. Passeio é onde a gente passeia. Isso, é muito bom. É muito bom. Passeio onde a gente passeia.
E calçada é o que está calçado. Calçada geralmente é tudo. Passeio onde a gente passeia. Exatamente, porque aí a gente tem o passeio e junto do meio-fio que a gente chama de faixa de serviço, que já está definido pela norma brasileira também. Essa faixa de serviço vai ter poste, árvore, lixeira, placa, todos os elementos assim que, digamos, atrapalham o fluxo do pedestre, tem que estar próximo ao meio-fio. Isso é uma questão também, agora a gente tem esses patinetes elétricos, né, em Florianópolis, e a gente sempre, a recomendação é sempre colocar o patinete na faixa de serviço, junto ao meio-fio. Porque justamente a pessoa com deficiência, ela vai estar andando mais na borda, e, enfim, todo mundo vai estar andando no passeio, e estar caminhando e ser justamente interceptado por um patinete não é confortável, né? Não é seguro. Então, o objetivo é sempre junto do meio-fio. E tem também a faixa de acesso, né? Que tem, né? Mas a gente não vê muito, gente, porque é calçada super larga, que seria esse caso que até quando a colega perguntou aqui sobre caso de calçada inclinada, daí, nesse caso, se a calçada tem essa faixa de acesso, aí ela poderia ter uma rampa da faixa de acesso. Mas isso não é muito comum, é para calçada super larga. Pelo menos a gente não vê muito aqui na nossa região, né? Nem calçada nova, é muito larga mesmo. Por isso até que isso é uma definição lá da norma que a gente não trouxe para o nosso manual de Florianópolis. Agora a gente está trabalhando na revisão do manual, que vai ser lançada em breve, e nessa revisão a gente não coloca mais a faixa de serviço, então a gente coloca passeio e faixa de acesso. Passeio e faixa de serviço. Porque a faixa de acesso às vezes acaba confundindo e justamente para o nosso contexto local não acaba que não. Ela até pode ser que ela ocorra, mas vai ser uma via que é tão avenida, uma coisa tão larga que provavelmente quem executaria seria a prefeitura mesmo. Então, nem precisaria estar no manual para as pessoas né, copiarem aquele padrão. Vamos falar sobre o piso tátil como referência edificada. A gente sabe que o Manual de Floripa, eu acho que foi o primeiro que começou a falar sobre isso. Como é que foi essa história? Vocês estavam lá lendo a NBR e viram, nossa, dá pra gente fazer isso aqui. Como que foi isso? Vocês começaram a usar... Porque, assim, é muito sutil o jeito que tá escrito lá. Depois que a gente começa a ler, se vê e tal, não, realmente dá pra usar. Mas, da onde que veio isso daí? Isso em 2016, então, como a gente falou, teve essa norma, né, 16.537, que era especificamente sobre sinalização tátil e visual no piso. O famoso piso tátil, que a gente chama. Antes, isso tudo estava dentro da norma 9050, então era uma norma que a gente focava mais. Agora a gente trabalha mais com essas duas. Surgiu isso em 2016, então a gente olhou assim, talvez realmente fosse melhor. As imagens, é bem isso, realmente são 2 ou 3 imagens que mostram esse conceito do piso guia, da fachada como guia, e também lá no início, no glossário, nas considerações mais iniciais, conceituais, também fala sobre isso, de que a referência da pessoa, a referência de orientação da pessoa com deficiência visual pode ser uma guia, uma referência edificada ou natural, que tem esse contraste tanto tátil quanto visual. E, na verdade, o grande problema a gente estava vendo em Florianópolis que, por mais que a prefeitura desse algumas orientações e trouxesse também alguns exemplos e tudo, cada pessoa estava entendendo de um jeito a norma, então a gente tinha aquele piso tátil vermelho na borda, no meio, transversal, era um excesso absurdo, assim, de pisos táteis, que gerava também muita reclamação, assim, as pessoas... brinco que dá para jogar xadrez no piso tátil. Exato, um campo minado, assim, é uma coisa, né, todas as calçadas cheias desse tipo de sinalização, muitas pessoas reclamavam, eu torci o pé, é desconfortável e tal, mas pior do que isso, a pessoa com deficiência visual já não confiava mais nesse sistema. Então, aí que foi o que a gente viu, assim, a gente conversando com a ASIC, né, que é a Associação Catarinense de Integração do Cego, que eles estavam demonstrando, assim, que de fato não estava sendo seguro porque não estava sendo confiável mesmo.
como cada um fez de um jeito, não teve uma continuidade. E às vezes, infelizmente, a pessoa estava ali utilizando o piso tátil como guia e tinha um orelhão, né, uma árvore, uma coisa no meio do caminho que atrapalhava e gerava até acidentes. Então, com base nisso que a gente aproveitou a deixa da norma para trazer esse conceito. E vendo também outras referências de outros países, assim, a gente vê, por exemplo, na Espanha, não tem o piso tátil no meio do passeio, justamente a fachada como guia, e só nas travessias tem aquele, mais ou menos como a gente faz aqui, que é o direcional, e na bordinha um piso alerta. Então a gente foi pensando assim, tem outras opções, tem outros jeitos de se utilizar a norma, e aí a partir disso surgiu esse novo conceito, assim, que veio a culminar em 2018 com um decreto padronizando mesmo o manual como a regra, assim, da cidade, né? E dá uma explicada para o pessoal como é que funciona esse percurso quando a pessoa utiliza a fachada guia. Eu trouxe uma bengala aqui, mas eu deixei cair, vou pegar. Tá? Ai, que legal! Porque gente, eu comprei uma bengala faz tempo já, pra saber como é que era uma bengala. E as gurias do meu trabalho começaram a rir. Mas pra que tu comprasse uma bengala? Porque eu quero ver como é que é. Exatamente, assim, trabalha com isso, né? Então, assim, eu tenho uma bengala. Legal. Quem não sabe a bengala, a gente vira toda assim, a gente fecha. Essa minha bengala aqui, ela tem a pontinha aqui no final, ó. Tem bengala, que tem gente que gosta de bengala, só que daí é mais cara, né? Essa aqui é meio baratinha. Que aqui embaixo tem uma rodinha, porque daí ajuda a pessoa a ir pra lá e pra cá com a bengala no chão, aí não fica arrastando. Mas explica aí pra gente como é que é como é que usa, porque muita gente acha que as pessoas se arrastam pela parede ou que vão dar com a cara na parede. Então, assim, dá um resumex aí de como que é a ideia da referência. Nossa, é bem um sonho de consumo a bengala mesmo. Teve uma vez que a prefeitura tinha feito uma obra no Campeche e aí também gerou essa confusão porque era uma questão, uma nova norma, né, que a gente estava justamente definindo da fachada como guia, então muita gente questionou e aí foi a mídia, o pessoal foi filmar lá e chamaram a gente para dar entrevista e aí a gente ficou assim, putz, como é que a gente vai mostrar como é que usa a fachada? Aí logo conseguiram lá uma vassoura e a gente fingiu que a vassoura era bengala para fazer essa entrevista. Foi bem engraçado, assim, saiu na TV lá eu batendo a vassoura. Mas basicamente até tem um papel aqui, vou fingir que isso daqui é a calçada e a guia. Tá. Eu dobrei um papel aqui. A calçada aqui e a fachada do prédio ou o muro tá aqui. E aí a pessoa, eu não tenho a bengala, tem uma lapiseira aqui. A pessoa está utilizando, ela está caminhando na calçada, ela bate a bengala para um lado e para o outro, ela vai rastreando. Esse, como você falou, né, tem algumas bengalas que tem a rodinha, que aí facilita o rastreamento, e essas que tem uma ponta mais seca, assim, ele às vezes bate aqui e bate ali, bate aqui e bate ali. Essa ponta que você mostrou. Justamente porque a pessoa está querendo, ela está caminhando, ela sabe que está tudo limpo, a barra está limpa, mas ela vai perceber se tem algum poste, uma placa, tem alguém parado ali na calçada, ela vai sentir com a bengala. A bengala é uma extensão do corpo da pessoa. E aí, como a gente tinha o piso tátil no meio do passeio, antigamente, a pessoa estava caminhando ali próximo do piso tátil, mas sempre tinha alguma interferência. Então, a gente utilizou a fachada, o muro, a parte mais interna aqui, então, seria onde estão passando os carros, né? A pista de rolamento. Essa parte mais interna é a parte mais segura, mais longe do carro, que seria o maior perigo para o pedestre. E aqui é onde ela está mais abrigada, porque geralmente aqui a gente tem uma marquise, tem uma proteção contra a chuva, contra o sol muito forte. Então, a pessoa andando aqui, ela vai estar numa parte mais segura da calçada. E a fachada, então, a pessoa batendo a bengala aqui, ela percebe que a fachada está continuando, ela está seguindo. E por isso a gente utiliza a fachada como a linha guia.
Isso foi uma definição que a norma abriu para a gente trouxe algumas imagens, algumas questões, vídeos. A prefeitura conseguiu montar alguns vídeos mostrando como é que se fazia para justamente ficar mais clara essa utilização. Então, aqui. E por que que a posição é assim e É, não assim? Fala para o pessoal por que que a isso, posição é legal. assim. Tem o piso tátil aí, ó. Esse que a Mariana está segurando é um exemplo de piso tátil. Boa. É isso aí, o negócio já faz a. Vamos fazer uma demonstração. Vai lá, pode falar. Então, aí esse piso tátil que tem um risquinho assim, é o piso tátil direcional. Ele está informando, aí a gente vê 3 riscos, né? 3 linhas compridas. Essas linhas são as direções. O piso tátil direcional ele vai estar apontado para onde a gente quer mostrar a direção da pessoa. Aquele outro piso que tem bolinhas, esse outro de bolinhas a gente conhece como piso tátil de alerta. São basicamente esses 2 tipos. Isso, maravilha. Quem sabe, sabe. Quem tem. O que tu quiser, eu tenho aqui, pode pedir. Ah, maravilha, já temos todas as demonstrações, amei. E o piso tátil direcional justamente... Temos até uma cega ali, ó. Nossa! Não, perfeito, até poderia ter feito aqui a calçada e ter a pessoa aqui, né? As suas bases da acessibilidade maravilhosas. Então, esse piso direcional, ele direciona a pessoa. E aí a gente está aqui, né? Utilizando aqui embaixo a calçada, que é o muro do prédio. Quando a pessoa chegar num lugar que não tem mais nenhuma coisa edificada, né? Por exemplo, um acesso de garagem, um portão, uma entrada, ou acabou a casa e aqui começou um terreno baldio, por exemplo, que ainda não teve uma grade, um muro. Aí sim é necessário o piso direcional, porque a pessoa vai estar batendo a bengala e ela vai perceber a bengala pelo tato. Ela vai bater aqui, ó. Isso. Ela vai arrastar na bengala, ela vai ouvir esse trrr, trrr, um barulhinho assim de, né? Tô aqui com uma descansa-panela aqui. Se o piso tivesse assim, ó, que é a outra posição, ele não vai ter esse barulho. A gente só tem esse barulho se tiver assim. Eu lembro quando tu fez essa apresentação do manual, sei lá, faz anos atrás, nesse evento do CREA, eu te perguntei, eu fui atrás de ti, a gente nem se conhecia, e te perguntei isso, tá, mas por que que é assim e não assim e tal? E daí tu me falou esse negócio da batida. É, porque aí a bengala passando dá um barulhinho, não sei se dá pra ouvir aí, mas assim, dá uma tremida, digamos, na Tá dando uma travada, pelo menos aqui pra mim. Se mais alguém, gente, tá travando aí, ou é só na minha casa? Vamos dar uma esperadinha, ver se ela consegue voltar. Tá voltando, Ingrid? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho, já deve melhorar a internet ali. O 4G também. Ó, a Mara perguntou se vocês conhecem a ASIC. Mara, a ASIC, a Ingrid até comentou aqui no começo que foi a ASIC foi um dos órgãos ali que participou da construção do Manual Calçada Certa. Ela comentou isso um pouco antes. Gente, tá travando o meu também ou só o da Ingrid? Tá voltando o teu, Ingrid. Acho que agora deu. Deu? A Mara perguntou se tu conhece a ASIC. Uhum. Aqui para mim tu tava bem, eu te ouvi. A SIC, sim, a gente conversou com o Henrique, que é o presidente da SIC, que tem deficiência visual, e com o Igor, que ele é professor de mobilidade da SIC. Foi muito interessante, assim, muito legal. Porque ele, às vezes a pessoa não nasceu cega, ela se tornou cega em algum momento da vida, e aí é ele quem vai ensinar a pessoa a se movimentar pela cidade, assim, principalmente pela cidade, mas também dentro das edificações, né? Mas é muito interessante esse trabalho, porque justamente é apresentar para a pessoa outras referências que ela realmente precisa se apropriar para transitar com uma autonomia na cidade.
E aí, conversando com eles, justamente assim, tá, mas afinal, qual que é o que que é bom para a utilização? E nos foi relatado que um grande excesso de piso tátil acaba sendo muito prejudicial. Acaba sendo assim, boa intenção, mas acaba sendo ruim porque a pessoa, principalmente no piso de alerta, que é esse de bolinha, é justamente um alerta assim, peraí, que tem algum perigo aqui. E se a gente tem isso, por exemplo, a cada entrada de prédio, a pessoa, para andar numa quadra, ela vai ter que parar assim e ficar rastreando para ver o que está acontecendo, se tem um buraco, o que não tem. Isso dificulta muito a fluidez da pessoa com deficiência pela cidade. E é esse o grande problema, assim, dessa quantidade de piso tátil. Por isso que, conversando com a SIC, a gente foi limpando cada vez mais e deixando o piso tátil para o que é realmente essencial, que é uma travessia de pedestres. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Que a gente tem muito lema do nada sobre nós sem nós, que seria, tipo, não criar nenhuma lei, não fazer alguma coisa sem a participação de pessoas com deficiência. Então, era isso que eu ia te perguntar. Teve a participação na criação do manual? Isso, teve. A gente teve bastante. Foi muito bom também que a gente tem uma coordenadoria no gabinete do prefeito, que é a coordenadoria de políticas para pessoas com deficiência e doenças raras. Isso já tem há várias gestões, assim, é uma questão que vai se mantendo pela prefeitura. E foi muito bom, porque o coordenador nos ajudava também a ter essa interface com as associações. E a gente buscou a SIC, né, que é da pessoa com deficiência visual, e a FLODEF, que é a Associação Florianopolitana de Pessoas com Deficiência, e conversou também com algumas pessoas com deficiência que não estavam efetivamente vinculadas a essas instituições. Por exemplo, a Denise Siqueira nos ajudou bastante, e ela também participava do Floripa Acessível, que era um grupo de trabalho que reunia várias pessoas dessa setorial, junto com o IPUF e com a prefeitura. Então, nesse momento é que foi sendo discutido com essas pessoas justamente o que é bom, o que não é bom, o que é ruim. E é bacana a gente frisar também de que a calçada, não é que a calçada é para o cego. Que as pessoas, porque elas veem o piso tátil, a calçada é para o cego. Não, a calçada é para todo mundo, gente. Então, a ideia de colocar esse padrão da referência edificada, eu sou uma das pessoas que como é que eu vou dizer? Eu sou muito a favor dessa ideia, porque eu realmente acho que as calçadas não são calçadas de 3 metros que a gente vê por aí. Então, assim, eu acho a ideia da referência edificada muito boa, até porque eu acho que essa coisa de encher de piso tátil é mais marketing publicitário de que sou acessível sem realmente ser. E outra coisa que eu acho que é legal a gente frisar, que nem todo cego é igual. Tem pessoas cegas que saem sozinhas sim, que vão, que desbravam, e tem outras pessoas cegas que preferem sair com acompanhamento, com acompanhante, ou preferem ter ajuda. E cada um é cada um, né? Então, mas é legal conversar com essas entidades e tal, até para entender, porque o manual acaba padronizando, né? Acaba colocando a pessoa numa caixinha, mas as pessoas não são caixinhas, né? Cada um tem o seu jeito. Ó, tem uma pergunta aqui da Franciele, ó, da Fran lá da UFS, que eu lembro dela. A prefeitura estabeleceu um prazo para as pessoas adequarem as calçadas às novas regras ou elas devem adequar quando forem reformar? É isso, Franciele. Quando forem reformar, construir, elas deverão, já por esse decreto 18369 de 2018, já fazer a calçada nesse padrão, colocando no Google, facilmente se encontra, manual calçada certa. Mas não é obrigatório, assim, todo mundo agora vai fazer a calçada. Não. Mas isso em Florianópolis, né, Ingrid? Porque se a gente for falar, existem vários municípios que o Ministério Público ele autuou. Eu sei que São José autuou um bairro, Biguaçu autuou o município inteiro, deve ter outros municípios aí também que devem ter autuação, que a pessoa tem que executar naquele prazo que recebeu a cartinha, enfim. Então, isso vai de lugar para lugar. Mas, assim,
se a pessoa fosse pensar no, né, pelo que está escrito na Lei Brasileira de Inclusão, que todo alvará de funcionamento, a empresa ela tem que declarar acessibilidade. Se é uma empresa beira de rua, né, porta para rua, a calçada faz parte da acessibilidade da empresa. Então, ela teria que adequar a sua calçada à lei vigente. Uhum. Mas, Isso é assim, bem bom frisar, porque realmente, até logo que saiu o manual, teve essa pergunta, muita gente assim, tá, mas agora eu não tenho condições de arrumar minha calçada e tal, tinha essa dúvida, assim, de que se era uma obrigação, mas como você falou, é uma obrigação, digamos, moral, cívica, né, da gente ter a calçada acessível, mas depende muito de cada caso, em alguns lugares, justamente com o Ministério Público atuando, aí a prefeitura é chamada a fazer a fiscalização em determinada rua. É definido, né? O Ministério Público abre um inquérito civil e nesses casos, sim, aí o fiscal vai notificar, a pessoa vai receber uma notificação e lá está definido o prazo. Eu sei que agora, por exemplo, uma rua na Daniela, no Balneário Daniela, no norte da ilha, também está trabalhando, está recebendo essas autuações, então tem alguns lugares mais por demanda, assim, e também a prefeitura vai fazendo a fiscalização em geral na cidade também, mas não é assim, toda a cidade agora, né? E tem ruas que a própria prefeitura executa, que daí é maravilhoso, é a situação ideal. Daí a gente vê que tudo igualzinho, né? Então tem casos que daí, tipo, tem rua que tem o plano de rotas acessíveis e tu vai indo de rua em rua, daquelas, né, que são as que estão constando ali, para ir adequando. Mas isso é uma política municipal, né? Então não tem como a gente dizer que uma receita de bolo, porque cada município vai legislar da sua maneira, né? Outra coisa que eu acho que a gente já estamos nas 9 horas, mas eu acho que a gente tem que falar que é a questão do pretinho básico. Por que o padrão em Floripa é o pretinho básico? Ai, que gracinha, gente! Meu Deus, amei esse tributário pequenininho. Que fofinho! Que amor, eu também quero. Então deixa eu já fazer propaganda da Latte com o Eduardo Ronchetti. Esse eu comprei. Agora vocês têm que me mandar um grátis que eu tô fazendo aqui a propaganda. Boa. Ai, que amor. Mas para dar aula, são mini piso táteis. Muito legal. Nossa, maravilhoso, amei. Então, esse piso tátil a gente pretinho básico? Por que pretinho básico? Exato. A gente tinha... Em Florianópolis, nos anos 90, que começou essa questão do piso tátil. Antes, a calçada era totalmente lisa, não tinha o piso tátil. Lá nos anos 90, foi entendido como padrão que o piso alerta na borda do passeio seria o mais adequado, porque ele estaria alertando a pessoa que ali no meio, ali começa a rua, de fato, a pista de rolamento, o carro é um perigo e tal, então tinha esse separamento, essa separação, assim, de... Isso é o que a gente mais vê, né? As calçadas antigas com aquele alerta indo de fora a fora na ponta. Exato, logo junto do meio-fio vinha aquele piso tátil alerta. Isso nos anos 90, e depois em 2004 é que surgiu a norma 9050, e aí foi tendo essa definição do piso direcional. E aí tem umas calçadas que mantém o alerta ali, mantém o direcional lá, é quase impossível sem encontrar um espaço livre. Exato. E também tinha essa questão do piso ser vermelho para justamente chamar a atenção, alerta, pare, calma aí, né? Mas pela norma, ela define que tem que ser contrastante com o piso normal, que o piso tradicional na calçada é, como você tinha falado, cinza, que é o cinza do concreto, ou cinza da placa lisa. E a gente notou ao longo do tempo que o vermelho, ele desbotava bastante. Ele começava mais ou menos vermelho e ia ficando cada vez mais cor-de-rosa, ele ia ficando muito apagadinho. E conversando com especialistas, a gente foi vendo que ele não tinha tanto contraste assim. Até tem uns sites na internet que a gente coloca uma foto de qualquer coisa e essa foto você pode visualizar aquilo
com vários tipos de daltonismo, assim. Então, a gente foi ver, por exemplo, o daltonismo é um tipo de condição visual, né? Porque existem diversas deficiências visuais, né? Daltonismo? Mas o piso tátil não é para cego? Boa! Ótima deixa! Então, o piso tátil não é só para pessoa cega totalmente. O piso tátil é para pessoa com deficiência visual, que às vezes abarca baixa visão. Então, a gente tem a baixa visão, a pessoa às vezes só vê uma parte mais Um central e a visão vulto. periférica. É. Exato. Às vezes a visão periférica que é muito boa e bem no meio a pessoa não está enxergando bem. Então, nessas questões é que o piso tátil ele tem uma cor. Por isso que na norma é sinalização tátil e visual no piso. Por isso que tem que ter o contraste. E aí a gente colocou fotos do piso tátil vermelho e colocou... A gente se inspirou na Avenida Paulista, em São Paulo, que eles estavam, na época, 2016, por aí, eles estavam construindo aquelas calçadas que fizeram em concreto com piso preto, e em alguns lugares eles faziam com concreto mais escuro e o piso branco. Então eles iam alternando entre branco e preto. E aí a gente colocou essas fotos do que estava lá e do branco o branco não, o vermelho em Florianópolis. E aí transformando ela em preto e branco, para um daltonismo que a pessoa tem um tipo de daltonismo que só enxerga preto e branco. Aí o vermelho ele ficava igual ao cinza, assim, ele não tinha contraste. E o branco ou o preto, dependendo da cor da calçada, tinha mais contraste. Então, para tornar mais acessível à pessoa com baixa visão, se colocou o preto como o padrão, assim. A gente fala bastante em preto mesmo, porque inicialmente a gente começou a falar em cinza escuro, mas aí também teve vários erros, assim, do cinza não ser tão escuro assim, e aí virar um cinza quase igual à calçada. Então a gente fala bastante em preto e sempre frisa, tem que ser bem preto mesmo, porque é Sim, justamente e o outra coisa, contraste que né, vai para as pessoas evidenciar. não pintarem as suas calçadas da cor parecida com o preto. Porque essa pessoa, para ficar mais discreto, eu pintei aqui, mas aí tu perdeu o efeito do negócio. É para contrastar. Quer pintar? Porque tem gente que quer pintar a calçada. Se não quiser pintar, não precisa pintar. Mas se quer pintar a calçada, pinta de cinza claro. Se tu pinta de cinza escuro, fica muito parecido com preto e atrapalha. Esses dias eu vi uma calçada pintada com cinza, mas era tão escuro que era quase preto, assim. Eu fiquei, nossa, putz, e Que a pessoa agora? quis deixar Realmente. discreto. Então, essa questão do discreto também foi uma questão que a gente levou em consideração no preto, porque o amarelo, por exemplo, ele tem um certo contraste, só que aí fica aquela coisa, aquela cor, assim, e o preto ele fica mais minimalista, digamos, na visão, e é acessível. Então, unindo o útil ao agradável, assim, Na a dúvida, ambiência. usa o pretinho básico. Isso, exatamente. Na dúvida, bota o pretinho básico que tá tudo E é certo. muito engraçado porque quando começou essa questão do piso preto, nem tinha para vender por aqui. Né? Então, foi uma movimentação das próprias fábricas a começar a pigmentar no preto Uhum. as lajotas para poder vender, porque Florianópolis dizia que era preto. Então, tipo, teve É. toda uma mudança do próprio mercado, né, para se Uhum. adaptar. E no começo não tinha. Aí quando as pessoas, mas não tem, pode pintar, pode pintar, pinta de preto. Não é o ideal, né? Porque a gente vai descascar e daqui a pouco vai aparecer o vermelho ali embaixo. Mas pode pintar o piso vermelho de preto, se não encontrar o preto para vender. A gente vê que até hoje, às vezes, eu passo umas calçadas e o pessoal pinta de vermelho. Eu fico assim, nossa, gente, já faz mais de 5 anos, né, que tem esse padrão. Sim. Mas é isso, é uma questão de informação e de trazer mais para o dia a dia das pessoas. Até a gente fez um guia rápido, porque o manual a gente viu que muita gente Ah, eu nem começou a adoro aquele desenvolver. guia rápido, gente. Depois eu vou colocar ele lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Quem quiser, eu vou mandar lá. Porque aquilo ali é muito bom. É uma folha só, tá tudo naquela folha. Ai, que bom. A gente achou que seria melhor assim, porque às vezes a pessoa está em obra na calçada e está na dúvida. Olhar o manual, ela não está ali mais no dia a dia, ela quer mesmo resolver. Então, Sim. às vezes,
um guia rápido seja mais eficaz, assim, nesses casos. Mas é isso, a gente teve bem no início, realmente, era difícil a construção, né? O piso tátil ser preto, era difícil encontrar, às vezes a gente até encontrava alguém que surpreendentemente instalou um piso super preto, assim, até, nossa, de onde é que é? Eu até chegava e perguntava, assim, para as pessoas para saber se já estava sendo, e às vezes era até fábricas fora de Florianópolis, assim, eram fábricas do norte do estado e tal, então a pessoa, o mercado foi Tu sabe o que eu fiz lá na mudando. prefeitura? Porque quando começou as notificações, muita gente ia lá perguntar como é que era e o que tinha que fazer. Eu fui de empresa em empresa que tinha os pisos e eu levei uma amostra de cada um e coloquei no Ai, que chão lá no legal. canto, tipo, esse pode, esse não pode, esse. Aí os que não pode, depois eu tirei, porque às vezes a pessoa ia lá, não sabia, tirava foto do que não pode. Então, né? Ficou Uhum. só os que Boa. pode, porque daí a pessoa chegava lá e parece que ela quer ter alguma coisa, né? Ela quer sair dali com alguma coisa. Então, pelo menos ela É. sair dali com a foto. Ótimo, nossa, muito bom, é bem bom isso, porque aí a pessoa vê na prática, assim, né? É. Às vezes falar em piso liso, a gente fala muito, aqui a gente tem recomendado muito aquela lajota de 45 centímetros por 45, que é lisa, que é totalmente sem Uhum. desenho, só que quando fala liso, pode parecer que é escorregadio, e não é, tem que ser um piso sem texturas profundas, assim, sem desenhos, mas antiderrapante, com certeza. Sim. Esse é o mais Essa era a minha indicado. pergunta final, só para a gente fechar, Ingrid. Uhum. Que materiais, que revestimentos de piso, né, que tu vê como adequados para calçadas? Então, essa lajota, esse ladrilho que a gente chama, é o melhor, porque a gente começou a discutir o concreto moldado no local, que é uma boa opção também, uma opção acessível, tanto fisicamente, é uma opção que fica confortável e segura, tanto e também financeiramente, é uma opção às vezes mais barata do que instalar os ladrilhos. Só que acaba que, por justamente cada um construir de uma maneira, a gente até tinha feito, a gente conversou com os engenheiros, fez o traço do concreto, bem certinho o que tinha que fazer, mas mesmo assim, às vezes até a condição climática do dia que a pessoa executa a calçada difere para o vizinho. Então, o concreto está super bom, alisadinho, e aí no dia que o vizinho vai fazer, chove um monte, fica tudo esfarelando, aflorando o agregado, né, as britas. Então, o que a gente recomenda mesmo é o que já é usinado de fábrica, que é um concreto mesmo de 45 por 45. E esse tamanho é justamente porque é o tamanho do piso tátil. Então, a gente tem bem um módulo, ele é bem compatível com o piso tátil, ele fica bem acessível, assim. Então, essas duas são as melhores opções, né? O ladrilho de concreto, a placa de concreto, ou efetivamente concreto vassourado, concreto alisado. E também agora, por exemplo, na Avenida Beira-Mar Norte, a gente tem alguns prédios já estão fazendo com placas de basalto, uma placa de pedra que é bem lisa também, não tem junta, né? Junta seca, é bem uma encostada com a outra. Então fica bem acessível e bem padronizado. A gente já viu que tem uns 4 prédios que fizeram, teve 3, um do lado do outro que fizeram, então já se tornou um padrão. Uhum. Essas são as melhores opções. Aí as opções que a gente não recomenda são aquelas que são trepidantes, né? Tem alguns pisos, por exemplo, o petit pavé, a pedra portuguesa, que são aquelas pedrinhas pequenininhas. Aquelas quando foram feitas lá, né, uma calçada mais antiga, mais em uma área histórica, realmente tem que ser mantido, tem que ser renovado, mas mantido, assim, reformado de uma maneira a nivelar. Uhum. Mas construir hoje uma calçada com essas pedrinhas não é o indicado, porque justamente a pessoa com salto alto, salto fino, ou a pessoa com cadeira de rodas, acaba trepidando muito a cadeira. Algumas pessoas têm algum problema na coluna, então cada trepidação é uma fisgada, uma dor, assim. Então a gente Sim. sempre indica o mais plano, estável possível, assim. Essas são as indicações para as calçadas. A gente tem que sempre pensar, assim, né, que todo mundo em algum momento pode ter alguma questão, né?
Às vezes uma pessoa torceu o pé já percebe a diferença de ter uma rampa na Sim. esquina ou E não. é legal Então, frisar, Ingrid, que, tipo assim, ó, não adianta ser de concreto ou ser de placa e ela tá quebrada, ela tá mal colocada. Então, a gente pensa, ah, então a minha de concreto tá boa. Aí chega lá, tá cheio de pedra assim em cima. Ou tá toda exatamente. rachada. Então, assim, a manutenção também faz diferença. Não é só o tipo do revestimento. Tipo, a Ingrid dizer aqui, calçada de concreto. Não é, são todas. Tem que olhar e ver se está em boa condição, né? Uhum, exatamente. É isso, é uma calçada que é não trepidante, então ela não tem que ser. Até, por exemplo, pessoas com mala de rodinha. Quando a gente viaja, que a gente vê assim, cada pequeno desnível na calçada é que já gera um desconforto, gera um ruído maior, né? Às vezes um Uhum, acidente, né? Deixa cair sem querer. Então, o mais alisado possível, antiderrapante, claro, não pode chover e virar escorregadio, né? uhum. Essas são as recomendações principais para a calçada, que ela basicamente é um espaço de todos, né? O maior espaço público da cidade. Então, se a gente considerar que em todas as calçadas, a gente tem muito mais calçada do que praça, do que qualquer outro espaço público. Então, é ali que a gente se encontra, que a gente conversa, que a gente transita de um lugar para o outro, que a gente. Todo mundo tem, assim, um monte de memórias e vivências na É um calçada espaço mesmo. muito democrático, né? Exatamente. Então, que ela seja boa para todos, assim, que a gente possa ter o direito de ir e vir garantido, seja qual a nossa condição física, Sim. temporária ou Oi, permanente. Ingrid, só para a gente finalizar, que já estamos aí no gongo, tadinha, eu já passei um monte aqui com ela. Mas Qual o recado que tu daria para os profissionais de engenharia e arquitetura que trabalham com acessibilidade? O que tu daria como uma dica, ou, enfim, uma mensagem para essas pessoas? então, a mensagem que eu dou assim para quem trabalha com isso é justamente exercitar a empatia. Assim, a gente às vezes tem dúvida assim, putz, mas como é que seria? Como é que eu tenho que instalar o piso tátil aqui? Se você fechar o olho e imaginar que você é uma pessoa cega, você já vai perceber em que lugar que é mais adequado, mais interessante ficar. Às vezes tem alguns momentos assim que é possível fazer vivências, né? Sentar numa cadeira de rodas e transitar, às vezes até num supermercado, né? Tem uma cadeira de rodas lá no cantinho, tentar pedir para utilizar, porque quando a gente se coloca muito no lugar da pessoa com deficiência, é que a gente vê, nossa, eu nem ia fazer rampa aqui na esquina, mas, putz, não tem condições. Sem rampa, eu não subiria de cadeira de rodas. Então, eu quero para mim e para todos o melhor, né? Então, a gente sempre se colocar no lugar do outro e pensar que eu poderia estar em cadeira de rodas, eu poderia estar com deficiência visual. Tô, né? Tô aqui com óculos, é uma das condições. Então, é isso, é só a gente buscar se colocar no lugar, perguntar para as pessoas, né? É sempre conversar com as pessoas que têm essas condições, que elas vão sempre te dar mais informações e é isso. Uhum. Eu queria te agradecer muito a participação aqui da nossa live hoje. Obrigada. Foi muito bacana. A Ingrid é uma pioneira aí no assunto. Ela já vem. Eu vejo assim, quando mudou aqui em Biguaçu, como veio todo mundo para cima, tipo, mas meu Deus, é na ponta, e o cego vai na rua, e ele vai se rastejar pelo muro e não sei o que. Eu imagino como não deve ter sido lá em Florianópolis quando foi o primeiro. Então, assim, se pra gente ali já foi super difícil, eu imagino como é que foi para vocês, porque até a própria questão de mudança de pensamento da própria gestão, de aceitar essa ideia como, né, diferente e tal, é muito bacana até para os outros lugares verem como uma referência, né, para as calçadas possíveis do nosso país. Queria te agradecer de novo, né, a participação. Gente, quem puder, tira uma foto aí nossa para a gente poder depois usar Bom, aí, colocar. Quem puder compartilhar também o assunto, tirem uma foto aí, vamos fazer um sorriso. fazer um print.
Ai, Ai, obrigada, que bom, obrigada, muito Ingrid. obrigada. Muito Então, obrigada, Mariana. Foi um prazer. Muito bom estar contigo. nos vemos aí nos próximos encontrinhos. É verdade, anos de encontrinhos da acessibilidade, do É, mestrado, a gente se vê por aí. Mas muito pois obrigada é. mesmo. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada também, obrigada a todo mundo que ficou assistindo. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Semana que vem tem mais. Uhul. Até semana que vem. Beijo. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.